Bom dia, eu sou a doutora Letícia Sucupira, R3 de endocrinologia aqui do HU, e a cesta metabólica dessa semana vai ser sobre insulinoterapia no diabetes. Então, inicialmente eu vim trazendo as indicações da insulinoterapia nos pacientes diabéticos, certo? Nos pacientes diabéticos tipo 2, como é que a gente vai iniciar? Naqueles pacientes que ainda não atingiram a meta de hemoglobina glicada desejada, mesmo com a combinação de 2 ou mais antidiabéticos orais. Quando eu tenho os pacientes intensamente sintomáticos, principalmente com aqueles sintomas catabólicos, que é o que a gente chama de polis, que é poliúria, polidipsia, ou perda de peso, associado com considerável descontrole glicêmico, que é quando eu vou ter uma glicemia maior do que 250, ou uma hemoglobina glicada maior do que 10, de acordo com a ADA, ou maior do que 9, de acordo com a SBD. Nas pacientes gestantes e também doenças agudas, né, como sepse, infarto, AVC e algumas outras complicações agudas hiperglicêmicas. E aí, antes de iniciar a insulinoterapia nos pacientes com diabetes tipo 2, a gente tem que saber um pouco da evolução da doença, né? Então, a gente sabe que eu tenho a necessidade da utilização da insulina ao longo da evolução da doença, porque eu vou ter um declínio progressivo da função das células beta. Então, os pacientes, eles vão atingir uma inércia terapêutica e, à medida que eu vou tendo a progressão da doença, eu vou tendo a necessidade de iniciar a insulinoterapia. E aí eu peguei essa tabela da SBD, que ela mostra o fluxograma do tratamento dos pacientes com diabetes tipo 2 sem as complicações cardíacas e com a doença cardiovascular aterosclerótica. Então, como é que vai ser feito? Nos pacientes assintomáticos que eu vou ter hemoglobina menor do que 7,5, eu inicio a metformina. Naqueles que têm hemoglobina entre 7,5 e 9, eu vou fazer a terapia dupla, que é a metformina com algum outro antidiabético. E quando eu tenho hemoglobina maior do que 9, eu tenho a possibilidade de fazer uma terapia dupla, que é a metformina mais o antidiabético, ou a terapia baseada em insulina. Obviamente que dependendo muito de uma conduta também acertada com o paciente. Eu tenho a possibilidade de fazer a terapia dupla se o paciente se comprometer a fazer mudança de estilo de vida, né? Dieta, perda de peso. E aí, se o paciente, após 3 meses, ainda não tiver com a hemoglobina glicada na meta, vou fazer a terapia tripla ou a terapia baseada em insulina. E se não tiver ainda na meta, faço a terapia quádrupla ou a terapia baseada em insulina. E naqueles pacientes sintomáticos com a hemoglobina maior do que 9, eu vou fazer a terapia baseada em insulina. E quando ele estiver estável, eu tenho a possibilidade de fazer o desescalonamento, né? Voltar para os antidiabéticos orais ou injetável, né? A depender de como o paciente vai evoluir. E naqueles pacientes que têm a doença cardiovascular aterosclerótica, eu inicio com a terapia dupla, que é a metformina mais o análogo de LP1 ou inibidor do SGLT2. Se a hemoglobina estiver acima da meta, eu faço a terapia tripla, que é a junção dos três. E se estiver fora da meta, ou eu faço a terapia quádrupla ou inicio a terapia baseada em insulina. E aí, falando só um pouquinho da patogênese de diabetes tipo 2, os principais mecanismos fisiopatológicos, né? Eu vou ter uma resistência periférica à ação da insulina, principalmente nos adipócitos e no músculo esquelético. Vou ter uma secreção deficiente de insulina pelo pâncreas e o aumento da produção hepática de glicose. E aqui é aquele octeto que a gente sempre coloca nas aulas de diabetes, que ele resume a fisiopatologia do diabetes tipo 2, que eu vou ter um efeito incretínico reduzido, associado com a secreção de insulina deteriorada, pelas células beta e alfa pancreáticas, o aumento da secreção de glucagon, o aumento da produção hepática de glicose, uma disfunção de neurotransmissores, uma captação periférica de glicose reduzida, uma reabsorção de glicose aumentada pelo rim e uma lipólise aumentada. E no diabetes tipo 1, quando é que a gente vai indicar a insulinoterapia? Em todo paciente, né? A gente sabe que a insulinoterapia é essencial no diabetes tipo 1, porque o paciente ele vai ter ausência total ou parcial da função das células beta. Então, eu vou ter que dar insulina para mimetizar a secreção fisiológica dela. E aí eu posso aplicar de duas formas. Ou vai ser por múltiplas injeções diárias de insulina, ou então pela administração subcutânea contínua por meio da bomba de insulina. E aí, falando só um pouquinho da patogênese do DM1, que eu vou ter uma predisposição genética associada com um fator desencadeante ambiental, que geralmente é um quadro infeccioso. Vou ter uma insulinite, que vai ser a lesão das células beta, associado com essa autoimunidade celular que o paciente tem, e os autoanticorpos humorais, entre eles, o principal não é o anti-GAD. Aí eu vou ter a perda da primeira fase de resposta à insulina, vou ter a intolerância à glicose, a pré-diabetes e depois o início clínico, que vai ser a fase de diabetes em si, que geralmente os pacientes abrem com o quadro de CAD. E aí, falando propriamente das insulinas, né? Quais são os tipos de insulina que a gente tem? Nós temos 2 tipos, a gente divide as insulinas nas insulinas basais e nas insulinas prandiais, que são as insulinas de bolos, né? As insulinas basais, elas vão ser divididas em insulinas de ação intermediária, ação longa e ação ultralonga.
A insulina intermediária vai ser a insulina NPH, que ela vai ter ali o seu pico de ação de 4 a 10 horas e ela vai durar de 10 a 18 horas. Insulina de ação longa vai ter a glargina, que é a Lantus, que ela não tem pico de ação e a sua duração é de 20 a 24 horas. A Detemir, essa tabela eu peguei pelo Vilar. O Vilar considera que ela é uma insulina de ação intermediária, mas pelo UpToDate e pela endocrinologia essencial, eles consideram que ela é uma insulina de ação longa. E aí ela vai ter o seu pico de ação de 6 a 8 horas e ela vai durar de 18 a 22 horas. E as insulinas de ação ultralonga vai ser a glargina de 300 unidades, que vai durar ali 36 horas, e a degludeca, que é a Tresiba, que vai ali durar 42 horas. E as insulinas prandiais, que é o que a gente chama de bolos de insulina, vai ter a insulina de ação rápida, que ela vai ter o seu início de ação 30 minutos antes do paciente se alimentar, 30 minutos antes da aplicação, né? E a duração vai ser de 5 a 8 horas. As insulinas de ação ultra rápida vai ser o Aspart, que é a Novorapid, a Lispro, que é a Humalog, e a Glulizina, que é a Pedra, que elas vão ali ter o seu início de ação 15 minutos após a aplicação e elas vão durar de 3 a 5 horas. E as insulinas de ação ultra rápida, que eu vou ter a Fiasp, que é a Fast Aspart, que vai ali começar a agir 5 minutos após sua aplicação, dura em torno de 5 horas, e a Afresa, que é a insulina inalada, que ela vai agir imediatamente após a sua aplicação e ela vai durar em torno de 1 a 2 horas. E esse é o gráfico mostrando os picos de ação e a duração das insulinas. Um fato interessante é porque quando a gente olha para a glargina e para a degludeca, elas não apresentam pico de ação. Então, elas são insulinas mais estáveis. Consequentemente, eu tenho menos chance de hipoglicemia quando eu utilizo elas. E aí, falando só um pouquinho sobre cada, né? As insulinas humanas, elas são divididas na NPH e na regular. A NPH é a insulina de ação intermediária e para eu ter uma cobertura de 24 horas, eu preciso fazer pelo menos 2 vezes ao dia. A insulina regular, a insulina de ação curta, tem que ser aplicada 30 minutos antes da refeição. E um fato interessante dela é porque a ação dela, ela pode ser ela é maior do que o aumento pós-prandial que a glicose do alimento causa. Então, como ela dura mais do que a ação do alimento, ela causa muita hipoglicemia. Os análogos de insulina. Tem a glargina, que é a insulina de ação longa. Ela é aplicada em dose única e que pode propiciar níveis basais de 24 horas, mas quando a gente utiliza uma dose muito alta, a gente tende a dividir ela. E ela é aplicada geralmente no café da manhã para diminuir o risco de hipoglicemia noturna. Determina aquela insulina de ação longa intermediária, que geralmente eu preciso aplicar 2 vezes ao dia. A degludeca, que eu vou ter ela é uma insulina de ação ultra longa, que, como eu já havia comentado, ela é uma insulina sem picos, então ela é mais estável, então ela causa menos chance de hipoglicemia. O análogo de insulina rápido, né, que é o Aspart, o Lispro e a Glulizina, causa um menor risco de hipoglicemia e tem que ser aplicado 15 minutos antes da refeição. E a insulina inalável, que é a Afresa, que ela é uma insulina de ação ultra rápida, para ser aplicada antes das refeições. O seu início de ação é cerca de 280 a 240 minutos. Ela causa menos hipoglicemia, só que ela tem um grande efeito colateral, que é a tosse. Então, tem uma grande causa de descontinuação exatamente por causa desse efeito e ela é contraindicada nos pacientes que apresentam doenças respiratórias. E aí, como é que a gente vai começar as insulinoterapias, né? No paciente com diabetes tipo 1, a gente vai iniciar a insulina basal, vai ser cerca de 30 a 50% da dose, e a insulina prandial vai ser cerca de 50 a 70% da dose. E essa proporção, ela vai depender muito de vários fatores, como, por exemplo, a ingesta de carboidrato dos pacientes, a idade, o estado de gravidez, se o paciente está na fase de puberdade ou não. E a dose geralmente varia entre 0,4 a 1 unidades por quilo dia. E essa tabela, ela exemplifica, por exemplo, as doses que eu vou iniciar. Geralmente, quando tem um diagnóstico mais recente, eu começo com dose menor, de 0,5 unidades por quilo dia. Nos púberes, a gente vê que a dose ela pode chegar até 2 unidades por quilo dia. E na gestação, a gente sabe que ao longo da gestação, a gente vai tendo um aumento da resistência insulínica. Então, a gente vai aumentando a dose da insulina ao longo da progressão da gestação da paciente. E aí a insulina basal, onde é que ela vai agir? A insulina basal, ela age suprimindo a produção hepática de glicose. Então, ela vai ser utilizada para poder titular a insulina pré-prandial, que é a glicemia de jejum, perdão. E a insulina prandial, que é o bolus, ela vai cobrir as necessidades extras após a absorção do alimento. Então, ela vai ser utilizada para poder titular e regular a glicemia pós-prandial. No diabetes tipo 1, ela vai ser dividida em 2, que vai ser pela metabolização dos carboidratos ingeridos, que é o que a gente chama de bolus prandial ou de alimentação, e para correção de hiperglicemias, que é o que a gente chama de bolus de correção. Aí, só falando um pouquinho sobre a questão de contagem de carboidratos nos pacientes diabéticos tipo 1, a gente sempre tende a querer que os pacientes
adotem essa prática, porque eu vou proporcionar para o paciente uma maior liberdade na questão da alimentação e também o melhor controle glicêmico, porque eu vou estar ofertando para o paciente a insulina prandial de acordo com o que ele fosse alimentar. Então, primeiro eu tenho que entender o que é a relação insulino-carboidrato e o que é fator de sensibilidade. A relação insulino-carboidrato é a quantidade de carboidrato que uma unidade de insulina vai cobrir. Então, se o meu paciente ele tem uma relação insulino-carboidrato de 10 gramas, quer dizer que uma unidade de insulina vai cobrir 10 gramas daquele carboidrato. E como ela é calculada? Eu pego 400 a 500 e divido pela dose total de insulina. E o fator de sensibilidade, o que é ele? É a quantidade que uma unidade de insulina vai diminuir na glicemia do paciente. Se o paciente tem um fator de sensibilidade de 30, quer dizer que uma unidade de insulina vai diminuir em 30 a glicemia do paciente. E como é que eu calculo? 1.800 ou 2.000 dividido pela dose total de insulina. E a correção da glicemia, eu vou pegar a glicose medida pré-prandial, menos uma meta glicêmica que eu estabeleço com o paciente. Geralmente, aqueles pacientes que vão ter uma resistência insulínica maior, eu tento estabelecer uma meta menor. E aqueles pacientes que tendem a fazer mais hipoglicemias, eu tendo a fazer uma meta glicêmica um pouco maior, divido pelo fator de sensibilidade e pego a contagem de carboidrato. É a contagem de carboidrato da refeição, dividido pela relação insulino-carboidrato. E qual vai ser a dose que eu vou aplicar no paciente? A dose da insulina prandial. Vai ser as duas fórmulas juntas. Então, é a glicose medida menos a meta glicêmica sobre o fator de sensibilidade, mais a quantidade de carboidrato na refeição sobre a relação insulino-carboidrato. E aí, às vezes, os pacientes eles têm muita dificuldade, mas assim, eles têm vários aplicativos e vários meios deles conseguirem fazer a contagem de carboidrato. Um aplicativo que a gente utiliza muito é o Glic, que lá a gente coloca a fórmula, coloca o fator de sensibilidade em relação ao insulino-carboidrato e já diz a dose de insulina do paciente. E também tem o manual de contagem de carboidratos pela SBD. Da SBD? E aí, como é que eu vou iniciar a insulinoterapia nos pacientes com diabetes tipo 2? A gente tem 3 formas de realização, né? Pode ser pelo esquema basal, o esquema basal plus e o esquema basal bom. Como é o esquema basal? É o que a gente chama da insulina bedtime. Eu vou adicionar uma dose de insulina única e manter os antidiabéticos orais, e geralmente essa dose que eu vou iniciar é de 0,1 a 2 unidades por quilo. O esquema basal plus é quando eu vou manter o meu esquema basal e eu vou adicionar uma insulina rápida antes da principal refeição do paciente. Eu vejo qual a glicemia pós-prandial do paciente é a mais alta e eu adiciono a insulina prandial antes dessa refeição. E o esquema basal bolus é quando eu vou ter a insulinização plena do paciente. É quando eu vou fazer a insulinoterapia intensiva, que vai ser 1 ou 2 doses do esquema basal associado a 3 ou 4 doses do esquema prandial, que vai depender muito de qual tipo de insulina eu vou utilizar. A dose diária vai ser de 0,5 a 1,5 unidades por quilo dia, a depender também do estado clínico do paciente. E esse esquema, ele fornece o melhor controle glicêmico, mas associado a isso eu tenho um maior ganho de peso e maior chance de hipoglicemia. E sempre lembrar que quando eu for fazer a insulinização plena, eu tenho que avaliar se o paciente não está fazendo superbasalização. O que é isso? É quando eu tenho a dose da minha insulina basal maior do que 0,5 unidades por quilo dia. E o que é que isso vai acarretar? Acarreta grandes hipoglicemias associadas a uma variabilidade glicêmica. O paciente, em determinados períodos, faz uma glicemia de 15 e depois uma glicemia de 400. E também uma grande diferença entre a glicemia pré e glicemia pós-prandial. Então, quando isso acontece, quer dizer que a gente tem muita dose da basal e pouca dose da insulina prandial. E aí, essa tabela foi uma tabela que eu peguei da SBD, que ela só mostra como vai ser o fluxograma e a evolução da insulinoterapia nos pacientes com diabetes tipo 2 no SUS. Então, ele mostra realmente quando eu tenho uma hiperglicemia, utilizando os hipoglicemiantes orais. Eu vou iniciar a insulina NPH à noite e vou ficar medindo a glicemia em jejum do paciente. Paralelamente a isso, também fico medindo as glicemias pós-prandiais. Se o paciente apresentar a glicemia pós-prandial, eu posso adicionar a insulina prandial antes da principal refeição do paciente e continuo fazendo as medidas glicêmicas. E se mesmo assim ele persistir fora da meta, eu inicio a insulinoterapia plena. E aí agora falando um pouquinho dos estudos, né, que trouxeram as comparações entre as insulinas. Esse primeiro estudo foi um estudo que comparou a utilização da Detemir com a utilização da Lantus e da Glargina, ou da Glargina e da NPH. Foi um estudo randomizado, duplo cego, e metade dos grupos utilizou a Detemir e outra metade do grupo utilizou a Glargina ou a NPH.
Foram 54 pacientes e cerca que receberam as mesmas doses de insulina durante 4 dias. E o que é que foi visto? Foi visto que a Detemir, ela tem um efeito da redução de glicose mais previsível do que a NPH e a glargina. E realmente a gente vê pelo gráfico. Quando a gente olha aqui, a previsão de redução da glicemia, ela acabou sendo maior no grupo da Detemir quando comparado nos outros grupos. Outro estudo que eu achei bem interessante foi a utilização da degludeca em horários flexíveis. Foi um estudo de 26 semanas, aberto de não inferioridade, que ele dividiu os pacientes em 2 grupos. O que eles chamaram de a utilização de insulina degludeca Forced Flex, que foi uma insulina degludeca de horário flexível, mas que tinha que ter um tempo mínimo entre as doses de 8 horas e um tempo máximo de 40 horas. E a utilização de degludeca e glargina em horários fixos. E o que é que foi visto nesse estudo? Que eu posso utilizar a insulina degludeca em horários fixos, sem comprometimento glicêmico, e isso vai causar também uma melhor adesão terapêutica ao paciente, porque ele não precisa utilizar naquela mesma hora. Ele utilizando entre os intervalos das doses de 8 e 40 horas, não teve prejuízo no controle glicêmico. E a gente também vê pelo gráfico. Esse daqui é o da insulina degludeca flexível. Quando a gente vê tanto na hemoglobina glicada quanto na glicemia pós-prandial, não teve uma diferença significativa. Outro estudo foi a comparação da insulina degludeca e da glargina associados com hipoglicemia em pacientes com diabetes tipo 1. Foi um estudo randomizado, duplo cego, que utilizou 501 adultos que tinham pelo menos um fator de risco para hipoglicemia. Foi um tratamento de 32 semanas, que metade da população utilizou a glargina e metade utilizou a degludeca. E o que é que foi visto? Foi visto que as taxas de hipoglicemia sintomáticas e de hipoglicemia sintomática noturna no grupo da glargina foram maior do que no grupo da degludeca. Então, assim, a gente teve de hipoglicemia sintomáticas no grupo da degludeca, 2.200, enquanto que no grupo da glargina foi 2.462. E de hipoglicemias sintomáticas noturnas da degludeca foi 277 e da glargina de 428. E aí outro estudo super importante é o estudo DeVolt, que ele comparou, né, a utilização da degludeca e da glargina no diabetes tipo 2. Então, foi um estudo duplo cego, que durou 1 ano, que utilizou 7.637 pacientes com diabetes tipo 2, e metade do grupo utilizou a degludeca e a outra metade utilizou a glargina de 100 unidades, né? 85% dos pacientes, eles apresentavam risco cardiovascular pré-existente ou alguma doença renal crônica ou ambos. E o que é que foi visto? Foi visto que eu não tive diferença significativa entre a degludeca e a glargina nos efeitos cardiovasculares. Quando eu vejo a morte, que é o que está grifado em vermelho, a morte por qualquer causa, tanto da glargina quanto da degludeca, não teve uma variação significativa. E a gente vê também pelo gráfico. Quando a gente vê a morte por causas cardiovasculares, basicamente o gráfico, eles acabam se coincidindo, mostrando que não teve essa diferença. E aí, outro fator que esse estudo também viu foi o que eu já havia comentado no estudo anterior, a questão da hipoglicemia. Realmente, a taxa de hipoglicemia nos pacientes que utilizam a glargina foi basicamente o dobro dos que utilizam a degludeca, enquanto que a taxa da glargina foi de 6,25 eventos a cada 100 pacientes, a da degludeca foi de 3,7. Então, realmente, a conclusão do estudo foi que a degludeca não é inferior à glargina em termos de incidência cardiovascular nos pacientes com diabetes tipo 2, mas a glargina acaba causando mais hipoglicemia do que a degludeca. E aí, outro estudo que eu vou comentar um pouco, é sobre a utilização de insulinoterapia precoce nos pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 2. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, que utilizou 382 pacientes, que metade desses pacientes utilizaram uma terapia insulínica intensiva transitória e a outra metade utilizou agentes hipoglicemiantes orais. E aí, o que é que foi visto? Foi visto que os pacientes que utilizaram a insulinoterapia, eles alcançaram o controle glicêmico em menor tempo e eles tiveram uma taxa de recidiva após 1 ano menor do que aqueles pacientes que utilizaram só os hipoglicemiantes orais. E a gente vê pelo gráfico. Esses dois, o azul e o vermelho, são os pacientes que utilizaram a insulina. E o verde são os pacientes que utilizaram a terapia de hipoglicemiantes orais. Então, a gente vê a remissão após a terapêutica e após 1 ano, que nos grupos da insulina foram maiores. Então, de conclusão do estudo, foi que mostrou que a utilização de terapia intensiva de insulina precoce nos pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticado tem melhor resultado na recuperação e na manutenção da função das células betas e na remissão glicêmica prolongada quando eu comparo com os hipoglicemiantes orais.
E aí esse estudo, ele falando um pouquinho da insulina prandial, ele foi comparar qual seria o momento exato para eu poder utilizar a insulina prandial nos pacientes com diabetes. Então, foi uma revisão bibliográfica com foco no uso de análogos de insulina de ação rápida nos pacientes com diabetes tipo 1. E o que é que o estudo mostrou? Que aqueles pacientes que têm DM1, que seguem uma dieta e que utilizam a insulina de ação ultra rápida 15 a 20 minutos antes da alimentação, eles vão ter um controle glicêmico 30% melhor e também menos chance de hipoglicemia do que aqueles pacientes que fazem a aplicação dos análogos no momento da refeição. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui no gráfico. Esse daqui é quando eu tenho 20 minutos antes, então a gente vê que a glicemia ela é menor do que quando eu utilizo no momento da alimentação e após a alimentação. E falando um pouquinho sobre o icodec, né, que é a insulina semanal, foram 2 estudos que ocorreram, que é a comparação da icodec com a glargina e da icodec com a degludeca. Inicialmente, esse estudo foi um estudo de terceira fase, randomizado, aberto, que durou 78 semanas, que utilizou o icodec uma vez por semana e a glargina uma vez ao dia. E os critérios de inclusão para o estudo foram adultos com diabetes tipo 2 sem utilização de insulina prévia e um IMC menor do que 40 e uma hemoglobina glicada entre 7 e 11. O desfecho primário foi avaliar a hemoglobina glicada e o desfecho secundário foi ver o tempo de glicemia no alvo. E aí o que é que foi visto? Foi visto que a icodec realmente ela teve uma maior redução no nível de hemoglobina glicada quando eu comparo com a glargina e também teve um maior tempo dentro da faixa glicêmica. Que aqui é o icodec que realmente teve uma redução da glicada e o percentual da glicemia no tempo também da icodec foi maior. E outro estudo foi a comparação do icodec com a degludeca. Foi um estudo randomizado, duplo cego, de não inferioridade, que foi utilizado o icodec uma vez por semana, mais o placebo uma vez ao dia, contra a degludeca uma vez por semana, mais o placebo uma vez ao dia. E os critérios de inclusão foram os pacientes com diabetes tipo 2, utilizando qualquer hipoglicemia antioral, sem a insulina, e uma hemoglobina glicada de 7 a 11, e o desfecho primário foi poder avaliar a hemoglobina glicada, e o desfecho secundário, o valor da glicemia basal, alteração do peso corporal e episódios de hipoglicemia. E o que é que foi visto no estudo? Foi visto que, quando eu comparo o icodec com a degludeca, eu tive uma redução significativa na hemoglobina glicada, eu não tive uma alteração significativa na questão do peso, mas eu, aqui, só mostrando o gráfico, que mostra uma redução significativa na glicada, não mostrando uma alteração significativa no peso, e mostrou também que nos pacientes que utilizaram a icodec, eu tive maiores taxas de hipoglicemia quando comparado com os pacientes que utilizaram a degludeca. Então, realmente, o que o estudo mostrou? Que eu tive uma redução superior na hemoglobina glicada, não teve diferença na mudança de peso e taxas mais altas de hipoglicemia. Eu estava vendo ontem, até no Endocrine Papers, que o FDA não aprovou o icodec, né, pelo risco de hipoglicemia. Aí eles realmente querem fazer mais estudos para poder ver se... É a grande novidade da semana. Pois é. Da semana. Já está aprovado em outros países. Pois é, eu vi que está aprovado no Reino Unido, no Canadá, na Europa, mas que o FDA não aprovou e quer mais estudos. Foi no 6, esse aí é o 3, é o 3. DM2, né? Aí no 6, foi com pacientes com DM1. Foi. E aí eles compararam a degludeca com a icodec, e aí viram maior risco de hipoglicemia no grupo da degludeca, foi 20 episódios de pessoa. E na da icodec foi 20, na degludeca foi 10. E nesse estudo não teve diferença na hemoglobina glicada. Não foi. Diferente desse. Exato. E aí o FDA também pediu mais dados para se posicionar em relação ao DM2 também, porque ele não se posicionou. E aí ficamos aguardando, né? Pois é. Não é? E aí, falando do estudo que faz a comparação da insulina inalável com a insulina subcutânea, ou asparte, foi um estudo de 24 semanas em pacientes com diabetes tipo 1, que tinham hemoglobina glicada entre 7,5 e 10. Metade desse grupo utilizou a insulina inalável, que foi a Afrezza, e a outra metade a insulina subcutânea, que foi o asparte. E qual foi a conclusão do estudo? Mostrou que, quando eu utilizo a insulina inalável em comparação com a Afrezza, eu não tenho uma inferioridade em relação à hemoglobina glicada, mas a Afrezza, ela causa menos hipoglicemia, só que ela tem um grande efeito colateral, que é a tosse. Então, acaba sendo muito descontinuado pelos pacientes. E o estudo falando da FIASP, né?
foi a comparação da utilização da FIASP com Aspart, foi um estudo multicêntrico, randomizado e duplo cego. E o que é que esse estudo ele mostrou? Ele mostrou que quando eu utilizo a FIASP durante as refeições ou após a refeição, eu tenho um controle glicêmico mais adequado do que quando eu utilizo a Aspart e também tenho menor chance de hipoglicemia. Então, quando a gente vê os estudos que foram utilizados as insulinas prandiais, o que a gente percebe? Quando eu vou utilizar a FIASP, eu posso utilizar ela no momento do alimento ou após o paciente se alimentar e causando um melhor controle glicêmico e menos hipoglicemia. E quando eu vou utilizar os análogos de insulina de ação ultra rápido, eu tenho que utilizar ele de 15 a 20 minutos antes do paciente se alimentar, porque eu vou diminuir a glicemia em 30% e também causa menor chance de hipoglicemia. É isso.